Legal, mas eu já sei como é que componho minhas imagens, como tornar usável o meu layout, mas eu não faço ideia de que tipografia eu utilizo, que fonte que eu uso, que cor que dá para eu usar, que elementos que eu utilizo, de que forma. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nessa aula. Essa aula poderia ser um curso inteiro, então eu vou tentar resumir alguns conceitos e eu vou deixar muitos links e muitos materiais no site para vocês olharem depois, beleza? As nossas interfaces, elas são compostas por diversos elementos de design, por exemplo, ponto, reta, espaço, componente, cores, tipografia. Até animações podem ser elementos de design, afinal elas podem ajudar, inclusive animações devem ajudar a trazer a informação do seu layout. Por exemplo, quando o usuário faz um movimento assim, ele espera que a animação ela acompanhe o movimento dele, principalmente quando está no celular e assim por diante. Então a animação ela também é um elemento de design e também deve ser pensada. E eu quero aproveitar para indicar para vocês mais um livrinho, esse daqui, Novos Fundamentos de Design. Esse é um livro que eu tenho faz muitos anos, assim, desde a época que eu estudava design gráfico na faculdade. Tipo, um dos primeiros livros que eu comprei na área. E ele é da Ellen Lupton e da Jennifer Cole Phillips. E ele é muito bom porque ele traz, vocês conseguem ver, tem muitos exemplos. Galera que gosta de imagem, tem muita imagenzinha para vocês. E mais importante que as imagens, elas vão trazendo vários desses elementos que formam um design, desde ponto, reta, cores, e elas vão te ajudando a entender esses elementos, como que eles se relacionam, trazem vários exemplos. Uma coisa que eu gosto muito é que se vocês olharem aqui, por exemplo, os exemplos eles são diversos, eles trazem desde exemplos de revistas, exemplos de produto, de fotografia. Então eles mostram que esses elementos do design, eles não são somente, por exemplo, só o design de interface. Não tem regra nenhuma, não tem lei nenhuma no design inteiro, mas agora no design de interface tem, porque é tudo diferente. Não, gente, não é tudo diferente. Tanto aqueles princípios que eu trouxe na aula anterior, como alinhamento, proximidade, repetição, contraste, quanto esses conceitos que eu estou trazendo de tipografia, cores, retas, formas, esses elementos, eles são utilizados em praticamente qualquer tipo de design. E a gente pode e deve aproveitar eles. E a pergunta que fica é, como que eu escolho esses elementos? Como que eu sei que tipo de tipografia eu vou usar? Qual cor que eu vou utilizar, qual elemento e assim por diante. Normalmente isso você vai aprendendo com o tempo, você vai começar a ficar muito bom nisso, sabe? Mas isso é muito de experiência. Mesma questão, veja muitas referências, de preferência referências de pessoas que já são consagradas, de marcas que já se estabeleceram, porque aí você vai estar garantindo que você vai estar vendo boas referências que já foram filtradas. Além disso, muitas vezes os elementos podem derivar da própria marca. Eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui que derivou da própria marca para vocês entenderem um pouquinho como isso pode funcionar. Esse exemplo é um projeto real que eu fiz para um cliente meu, a Chipsmart, e o que é legal dele é que a marca ela já tinha vários elementos. Se vocês perceberem no site da empresa, eles já utilizavam várias bordas arredondadas, esse padrão de botão amarelo, já tinha um padrão de tipografia, o uso de cores já era estabelecido. O que eu fiz foi, nesse caso, aproveitar todos esses padrões que eles tinham e trazer junto a mensagem que eles pediram para mim. Meu cliente me falou, Mai, a gente precisa que esse site seja extremamente simples, porque é para um público geral. Então, com isso, eu consegui construir uma interface. Eu tentei sempre focar em ter menos elemento possível dentro da tela. Tinha alguns casos que tinham muitos elementos, mas o fato de deixar, por exemplo, muitos espaços no entorno, utilizar imagens, que passem essa sensação de agilidade. Como é uma cliente focada em envios, a sensação de agilidade é algo muito importante para eles. Então, tudo isso foi pensado com muito cuidado. O uso de textos muito grandes para ajudar sempre a guiar o usuário. Por exemplo, aqui, tem todos os textos eles são em tamanho grande. Eu fiz até detalhezinhos com animações, por exemplo, para mostrar o que é largura, o que é altura, o que é profundidade. Até porque eles falaram, Mai, tem muito cliente nosso que não sabe, que eles acabam errando isso. Então foram esses detalhes que eu fui trazendo para a interface. Até, por exemplo, adicionar mais caixa. Quando eu clico em fazer cotação, vocês veem que isso se mantém. Essa questão de uso de textos sempre muito grandes para guiar o usuário. Então, todos esses detalhes, eles foram sendo puxados da marca do cliente, dos direcionamentos que o cliente me deu.
de boas práticas de design, por exemplo. Eu poderia simplesmente pegar exatamente como estava no site do cliente. Porém, eu quis trazer um pouco também da minha expertise enquanto profissional. Por exemplo, quando eu uso esses textos grandes e recomendo para o cliente, olha, faz sentido a gente usar o texto grande aqui, faz sentido a gente usar uma mensagem de alerta. Todos esses detalhezinhos, eles ajudam a compor a interface. Além disso, você consegue ver muito bem, ó, que o padrão de cores, ele é sempre o mesmo. O cuidado aqui, ó, de, por exemplo, tem uma barrinha de carregar que é amarelinha, o botão também é amarelo, que é a nossa cor de destaque. Aqui tem o cinzinha, que ele é uma cor que ele ajuda a ressaltar alguns elementos, por exemplo aqui. Tudo isso vai ajudando a compor a interface. E o bacana desse projeto é que você olha essas telinhas, olha que legal, que simples. Mas na verdade ele é um projeto muito maior. Quando eu fiz ele, eu fiz originalmente para o mobile, porque a gente já sabia que os usuários deles utilizavam muito mais mobile do que computador. Então todos esses detalhes você pode ir perguntando e pode ir aprendendo. E aqui, ó, o cuidado, ó, como eles usavam muito o arredondado, todas as bordas em todos os locais têm pelo menos algum arredondamento. Isso tudo vai ajudando a compor a tua interface. A largura, ó, a espessura de bordas é sempre a mesma em toda a minha interface. Tudo isso, ó, são detalhes que eu posso depois deixar para o cliente. Por exemplo, quando eu entrego um projeto meu, eu entrego, ó, bem especificado. Eu tenho bem definido, por exemplo, padrões de tipografia. Por exemplo, tá vendo que aqui, ó, tem esse título L com tamanho 48, esse título M com tamanho 24, S com tamanho 20, XS com tamanho 14. Tem aqui também, ó, os tamanhos de corpo de fonte 20, 16, 14. Tudo isso vai ajudar a compor a interface. E o legal disso é que para criar esses tamanhos de interface, eu utilizei uma coisa que a gente chama de escala tipográfica. Vou abrir aqui um site para vocês, só para vocês terem uma noção do que é isso. Esse é um site que ele ajuda a gerar essas escalas tipográficas. O legal de você usar uma escala tipográfica é que você consegue diferenciar muito bem o tamanho, por exemplo, o que é um título maior, o que é um título menor, o que é um título mais importante, menos importante. Nesse exemplo que eu mostrei para vocês, ó, fica bem claro que esse daqui é o título mais importante da minha página. Porém, ó, quando a gente vem aqui para outros locais, ó, aqui é o título mais importante, aqui também é um modelo de título, aqui também é um modelo de título, mas como eu usei uma escala tipográfica, ó, esses títulos, eles são sempre, ó, conseguem ser bem diferenciados. Ó, aqui é um modelo de título, aqui um título, e o título, por exemplo, do meu input já é muito menor. E esse uso de uma escala tipográfica ajuda a tornar tudo isso muito mais consistente. Por exemplo, olha aqui, ó, ele tem vários tamanhos de escala tipográfica. Essa daqui é um tamanhozinho, ó, mais padrão. Você pode usar, por exemplo, um bem maior. Por exemplo, quando você usa uma escala tipográfica maior, por exemplo, eu estou fazendo um site que é de uma revista, que eu preciso brincar bastante com os elementos, que eu posso dar mais destaque para uma página só, ou que uma página merece muito destaque, normalmente você pode usar uma escala tipográfica maior, ou seja, essa diferenciação maior entre um título e outro. Você não é obrigado também, por exemplo, porque eu peguei esse tamanho de título, ó, aqui ele mostra o tamanho da tipografia. Normalmente eu gosto de pegar esse tamanho aqui, tá 109,66. Eu não gosto muito desses tamanhos quebrados. Normalmente eu arredondo para múltiplos de 8 ou de 4. É o padrão que eu acabo utilizando nas minhas interfaces e que funciona muito bem, porque eu consigo depois passar isso bem especificado para os meus clientes. Inclusive esses padrões de tamanho, de espaço entre um elemento e outro, de tamanho dos elementos. E isso torna muito mais fácil depois para quando for codar, tanto por gerar relação entre os elementos, quanto pelo fato de que depois eles podem usar isso como variáveis no código. E isso vai ajudar a tornar todo o layout mais consistente e mais real àquilo que você criou, beleza? Então, normalmente, por exemplo, se aqui é 67, eu arredondaria para 64, aqui é 41, eu arredondaria para 40. E você não precisa, por exemplo, o 40 pode ser um título médio, esse daqui pode ser um título largo, esse daqui eu posso nem utilizar, eu posso às vezes até pular um ou outro tamanho de fonte. Pode te ajudar, ó, aqui você pode escolher também, eu vou deixar esse link claro para vocês depois. Você pode escolher a fonte, por exemplo, naquele projeto lá, eu utilizei a Monte Serra. Eu posso selecionar aqui, procurar Monte Serra, e ele já coloca para mim aquela tipografia que eu selecionei. Posso escolher inclusive o peso dela, o texto que vai aparecer. Posso mudar a escala tipográfica. Normalmente, quando eu estou trabalhando com produtos, por exemplo, eu tenho que fazer um dashboard, é um produto complexo, um desktop app, como eu já trabalhei muitas vezes, normalmente não é legal ter essa diferença toda entre tamanhos de tipografias, porque a tipografia acaba ocupando muito espaço
e é um sistema que já tem mais informações. Então, nesse caso, eu prefiro optar por tamanhos, por escalas tipográficas menores, e isso me ajuda a criar consistência. Então, essa é somente uma forma de vocês poderem começar a trabalhar a tipografia. Além disso, claro, vocês podem escolher entre várias tipografias. Quer ver? Eu vou entrar aqui no Google Fonts para vocês. Por exemplo, esse daqui é o Google Fonts. Inclusive, eu recomendo, quando forem escolher tipografia, principalmente para quem está começando, que não sabe muito bem o que fazer, escolhe a tipografia do Google Fonts, porque isso vai garantir que pelo menos o teu desenvolvedor vai ter acesso à tipografia, salvo seja uma marca, que a marca já te mande a tipografia, que você saiba que você tem direito de utilização dessa tipografia, aí você pode seguir com a tipografia da marca, beleza? Mas se você tiver que escolher a tipografia, é minha sugestão. Escolha tipografias do Google Fonts. Além disso, opte por tipografias que já são mais famosas, sabe? Aqui ele tem até aqui, por exemplo, Trending, pode ordenar por mais populares. Aqui, ó, Robô, Tô Pensando, Montserrat, Lato, Poppins. Bacana dessas tipografias que são mais populares. Eu sei que, mas todo mundo tá usando, enfim. Mas se você não sabe escolher tipografia, pode ser que você pegue uma tipografia que não funcione em tudo que é tipo de fonte, ou que às vezes tem um desenho meio estranho, que não combina tão bem, ou que não tem muitos pesos. Pesos, por exemplo, a tipografia pode ser negrito, pode ser itálico, pode ser semi-negrito, semi-itálico, nem sei se existe semi-negrito, semi-bold, eu só sei o termo em inglês agora, que fase da vida. Então, o que eu recomendo para vocês, principalmente até vocês começarem a ficar realmente familiarizados com o uso de tipografia, utilize tipografias que já estão sendo muito utilizadas, procure por combinações de fontes que já são consagradas. Tem um outro site legal que eu vou mostrar para vocês, que é o FontJoy. Esse site, ele te ajuda a escolher combinações de tipografia, é bem bacana, porque ele já mostra aqui como é que vai ficar, por exemplo, corpo de texto, um subtítulo e um título. E aqui, ó, ele mostra as tipografias. Você pode mandar gerar outras combinações e ele vai gerando. Você pode bloquear, enfim, uma tipografia ou outra. E isso é bem bacana porque te ajuda a começar a escolher e entender um pouco dessas combinações de fonte. Eu não vou entrar tão a fundo sobre como fazer essas combinações e coisas assim, porque envolveria conceitos muito avançados de tipografia. O que eu recomendo para vocês, tem 2 livros, olha só. Um deles é esse Pensar com Tipos, também da Ellen Lupton. Se você está começando tipografia, e eu honestamente acho que esse é um dos melhores livros para você ler sobre o tema, porque também muitos exemplos e ela explica muito desses conceitos básicos de tipografia que é bem importante você conhecer enquanto designer. Então, assim, esse livro eu recomendo pra caramba também, e ele também super fácil a leitura dele. E o segundo livro, se você quiser aprofundar ainda mais, esse é bem mais técnico, se chama Elementos do Estilo Tipográfico, do Robert Brinkhurst. Esse cara é bem famosão, assim, nessa área de tipografia, e daí já é um livro bem mais avançado, mas eu também recomendo se você gostar de tipografia e quiser aprofundar. Mas se você não sabe nada, vai mais com esse Pensar com Tipos, enfim, que ele vai te ajudar. E tem vários outros links sobre tipografia lá no site também, beleza? E um outro ponto que eu acho bem importante a gente falar aqui é com relação às cores. Vamos voltar lá para aquele exemplo que eu dei para vocês. Nesse exemplo, ó, tá vendo que eu tenho aqui 3 padrões de cores, basicamente. São as cores de destaques e alerta. No caso, o amarelo ele também é usado para alerta. Como ele é a cor principal e amarelo já é conhecido como uma cor de alerta, eu acabei utilizando a mesma cor para alerta. Mas, normalmente, eu prefiro deixar separado aqui em feedback a cor amarela também como alerta. Mas como nesse caso ele também era cor de destaque, não tive muito como fugir, beleza? Normalmente eu uso 3 padrões de cores. Uma são as cores de destaque, que são aquelas cores que eu vou usar para destacar um elemento na página, para um detalhezinho, para outro detalhezinho e assim por diante. E essa cor, ela pode ter gradações, por exemplo, aqui eu tenho algumas gradações dessa cor, tanto mais escura como mais clara. Normalmente eu uso ela mais escura quando, por exemplo, aqui é um amarelo. Se eu precisar usar isso em um link ou em um texto no fundo branco, esse amarelo aqui ele não vai passar em padrões de acessibilidade. Então, nesse caso, eu acabo criando uma versão mais escura também. Além disso, eu tenho também os padrões de cores neutras, que são essas cores aqui, ó, que vão até o branco, que elas são usadas já para texto, para um box, para uma borda e assim por diante. E eu uso também os padrões de cores de feedback, porque normalmente a gente tem que prever na nossa interface que pode ser que alguma coisa dê errado, que pode ser que alguma coisa dê muito certo e você precise dar uma mensagem de sucesso. Então é importante a gente pensar em quais serão as cores de feedback para o usuário, como é que a gente vai ajudar o usuário a interagir com a nossa interface. Principalmente nesses casos aqui, por exemplo, esse é um sistema que a pessoa vai ter que preencher para ela poder fazer o envio. Tem muita coisa que pode dar certo, tem muita coisa que pode dar errado. Então é importante eu poder ajudar o usuário. Por exemplo, nessa tela inicial, quando o usuário tenta clicar aqui em fazer cotação, que é um botão desabilitado para padrão, eu dou uma mensagem para ele
dizendo que ele tem que preencher os dados antes de continuar. Então isso é ajudar o usuário. Pode ser que o usuário tente clicar em um botão desabilitado. Minha sugestão, normalmente, tente utilizar, principalmente se você estiver começando, evite utilizar muitas cores de destaque. Normalmente eu prefiro utilizar somente uma ou duas no máximo. Se você não sabe nem o que está fazendo e se você pode escolher, escolha somente uma. Quando você estiver confortável trabalhando com uma cor de destaque, tente adicionar mais uma para você entender como é que isso se relaciona. Você vai sempre adicionando mais elementos aos poucos, ou seja, começa com uma tipografia, vai brincando com os tamanhos dela até você vai entender, opa, tá funcionando bem com essa tipografia. Começa com uma cor, vai adicionando mais cores conforme você for se sentindo confortável. Porque se você quiser adicionar muita coisa de uma vez só, a chance de você ficar confortável com isso é bem baixa. A não ser que o cliente, claro, já peça, ele já tem algum padrão, enfim, daí você pode seguir o que o cliente pede. Mas a minha recomendação, começa com o simples, não tente começar com o complicado, porque provavelmente você vai ter mais dificuldade, beleza? Além disso, tem outros elementos que podem ajudar a contar a tua história. Aqui a gente já falou de alguns deles, mas, por exemplo, os espaços, eles falam muito sobre a interface. Normalmente, sites mais chiques, eles têm muito mais espaço, e sites com mais informações, eles têm menos espaço nas bordas. Então, tudo depende da mensagem que você quer passar. Aqui, por exemplo, eu preferi usar muitos espaços justamente para trazer a simplicidade, para trazer o olhar do usuário justamente para onde eu quero que ele olhe. Além disso, os padrões arredondados que a gente já falou, os padrões de bordas que a gente já comentou também. Então, todos os elementos da sua interface, eles merecem ser pensados. Até os padrões de imagens, padrões de ilustrações, tudo isso deve ser seguido em toda a tua interface. Aqui essa interface ela não tem muitas imagens. Quando eu utilizo até vídeo, por exemplo, eu sempre usei um filtrinho amarelo por cima e assim por diante. E tudo isso vai ajudando a contar aquela história que precisa ser contada quando você resolve um problema. Uma boa referência para vocês darem uma olhada sobre, principalmente aprender sobre padrões, sobre o que grandes empresas estão utilizando, são os chamados design system. Grandes empresas, elas têm esses design system. Vou deixar o link para um vídeo que eu explico melhor o que é um design system, o que não é um design system, mas é bem bacana porque eles estabelecem esses padrões. Por exemplo, aqui tem o da Google, tem também aqui o Carbon, que é da IBM. Eu adoro o Carbon da IBM, gente. Sempre que eu tô com alguma dúvida, eu quero ver como é que uma marca tá utilizando, e enfim. Tem aqui também o da Google, inclusive indicando pro Material Tree, que é o novo do sistema de design, eles estão migrando de um para outro. Vocês podem olhar os padrões de tipografia, de elementos e componentes e ver como essas grandes marcas estão utilizando, porque isso pode ser uma excelente referência para vocês, beleza? E além disso, vocês já sabem que a gente não vai terminar essa aula sem desafio do Alfredinho, né, gente? O desafio de vocês hoje é o seguinte: sabe esse guia de estilos que eu mostrei para vocês, que eu faço para o meu cliente, que eu defino padrões de tipografia, os tamanhos da tipografia, os tamanhos do corpo de texto, os padrões aqui, aqui tem desktop e mobile. Se você for fazer os dois, dá para definir os dois já. Se não, você pode definir depois. Eu defino também já os padrões de link, por exemplo, os padrões de cores. O teu desafio é justamente criar algo muito parecido com isso, é criar um guia de estilos. Eu vou até deixar passando aí na tela algumas imagens de guias de estilos para vocês verem o que é um guia de estilo. Basicamente, o guia de estilos, ele vai definir de que forma que vai ser o seu layout, mas sem criar o layout, ou seja, ele já vai definir esses padrões de quais tipografias vão ser utilizadas, quais cores serão utilizadas, tipos de imagem, o formato das formas, vai ser mais arredondada, vai ser mais reta, vai ser de que forma, vai ter linha, não vai ter linha. Tudo isso pode ser passado através de um guia de estilos. E para criar o seu guia de estilos, não esqueça de utilizar essas dicas da aula. Evite utilizar muitas tipografias, evite utilizar muitas cores além do que você precisa. E dessa forma você vai conseguir construir uma interface muito mais legal, com maior escalabilidade. E enquanto você estiver desenvolvendo, se você precisar, você pode adicionar mais coisas depois, você pode adicionar mais tipografias. Mas é legal você começar com uma base, já cria até essa base de tamanhos, vê lá, procura uma escala tipográfica, tenta criar a sua, porque isso vai te ajudar no futuro, beleza? E se você quer saber como fazer tudo isso e ainda aplicar acessibilidade no seu design, você pode clicar nesse card que está aí na sua tela, porque eu e o Alfredinho estaremos te esperando por lá.